eu já criei aqui um documento já no CodePen, tá? No CSS eu já deixei aqui o corpo do HTML com uma altura de 1000 pixels, tá? Para poder deixar esse efeito de scrolling, tá? Então aqui vamos criar alguns divs para poder deixar alguns textos aqui para a gente ir trabalhando. Vamos começar com o primeiro div, com o nome estático, e vamos deixar um H1 nele. Aqui a gente vai colocar estático. A gente não vai trabalhar com ele, mas só vou deixar ele aqui para exemplo. Vamos copiar ele aqui. E vamos colocar aqui esse como relativo. Tá? Vou deixar esse como relativo também. Relativo. Esse como um fixo. Esse como absoluto. E esse último como grudado. Vou explicar ele por último, tá? O estático, não preciso estar explicando para vocês. Basicamente, o estático já é o padrão, né? Então, todos os outros quatro aqui, eles, quando a gente coloca posição relativo, posição fixa e por aí por diante, a gente vai ter a abertura de quatro outras propriedades, como top, bottom, left e right. Então, no estático, quando a gente coloca a posição estática, a gente não tem a habilidade de usar esses quatro parâmetros, porque já é para o padrão. Então, se a gente, por exemplo, usar, ao invés de estático, a gente usar uma posição relativa, por exemplo, aí a gente pode usar a questão de posicionamento, né, que é left, top, bottom e right, né? Então vamos lá usar um exemplo aqui nesse div, né? Vamos trabalhar nesse div aqui, tá? Vamos colocar aqui, né, o relativo. Vamos colocar aqui position como relativo, beleza? E a posição relativa o nome dela é relativo porque ela vai ser relativa à posição de onde ela está. Então a gente vai fazer a movimentação baseada na posição inicial dela. Então, por exemplo, aqui, vamos supor, a gente colocou posição relativa, então a gente pode colocar aqui ó, um left de 40 pixels. E ela vai se mexer para a esquerda da posição inicial dela. Então, left, ela vai sair da esquerda para a direita, beleza? Então, se a gente colocar um top, né, vamos colocar aqui um bottom de 10 px, ela vai sair daqui do bottom para cima. Então, vamos lá, bottom 10 px, não, px não, 10 px. Ela vai sair daqui e vai para cima. Então, ela é baseada na posição inicial dela, entendeu? Se eu colocar aqui por exemplo, deixa eu colocar aqui um border solid 1 pixels, para vocês entenderem. Olha só, que interessante. Vou deixar 2 pixels para poder ficar um pouco melhor. Talvez. Olha só que interessante. Se eu tirar aqui, ó, ela volta à posição inicial. Entendeu? Essa é a posição relativa, tá? Então, se eu tirar aqui, vamos supor, é, a position relative, você pode ver que ela mexeu aqui. Se eu tirar essa position relative, ela vai ficar estática. Daí não dá para fazer nada. Não dá para fazer nenhuma movimentação de posicionamento dentro do documento do HTML usando o CSS. Então, ela precisa ter a posição para poder dar a habilidade de fazer o posicionamento do elemento dentro do documento. Beleza? Então, essa é a posição relativa no CSS.